E se eu te dissesse que um país com a maior reserva de petróleo do mundo vive em crise, enquanto outro país depende desse mesmo petróleo para manter o poder? Hoje a gente vai falar de Estados Unidos e Venezuela, mas fica tranquilo que a gente não vai falar aqui sobre política chata, não é para escolher um lado, quem tá certo, quem tá errado, nada disso. Hoje a gente vai falar sobre petróleo e como isso pode impactar no seu bolso. Vamos falar sobre dinheiro e um pouquinho de como isso pode mudar a sua vida. Antes de a gente começar, você acha que a guerra começa por ideologia ou por causa de dinheiro? Deixa essa resposta aqui no comentário, só pra gente ter uma noção aqui e já começar com base nisso. Eu vou começar explicando um pouquinho no passo a passo e você vai entender onde eu quero chegar. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, que é maior até mesmo do que a da Arábia Saudita e a da Rússia, que são dois grandes países ali que usufruem bastante desse dinheiro. E ainda assim a Venezuela tem a maior reserva, maior do que a desses dois países que eu mencionei. Então a pergunta é a seguinte: como é que o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo vive na crise que está vivendo hoje? E como esse país se tornou um dos países mais pobres da América Latina? E essa resposta é dividida em três partes. Primeiro, má gestão, dependência total do petróleo e muito poder nas mãos de poucas pessoas. Você já ouviu a frase de que quem controla o petróleo controla o poder? Nicolás Maduro controla a Venezuela através da ditadura, ou seja, ele manda e o povo tem que obedecer. E aqui eu não estou falando de opinião, tá bom? Isso aqui não é a minha opinião, não. Isso aqui é um fato, que estamos falando de fatos. Ele controla as eleições, a imprensa e as forças armadas. Além disso, ele também controla o petróleo. Mas ainda assim o Trump foi lá e simplesmente sequestrou o presidente da Venezuela, o ditador da Venezuela. Então o presidente Trump simplesmente pegou suas forças armadas, foi lá no meio da noite e sequestrou ele, né? Foi lá e prendeu o presidente da Venezuela. O problema nisso tudo é que um país, ele pode simplesmente chegar e fazer o que ele bem entender no país vizinho ou em qualquer outro país ali do mundo. O presidente Donald Trump, ele pode simplesmente chegar na Venezuela, soltar ali meia dúzia de bomba, como foi feito, e pegar ali e prender quem ele achar que tem que prender. A questão aqui que eu quero trazer nesse vídeo para vocês não é o que ele fez, né? O fato dele chegar lá e prender o ditador. Eu acredito sim, ali eu tenho a minha opinião, você tem a sua, e todos nós devemos respeitar a opinião dos outros. Eu acredito sim que o Nicolás Maduro deveria sim sair do poder, enfim, ele estava trazendo um grande problema para a Venezuela. Não é à toa que muitos venezuelanos, né, muitas pessoas ali da população ali da Venezuela comemorou a queda dele ali fora do poder, né? Então, se eles estão comemorando e eles moram no país, quem sou eu ou você para dizer o contrário? Porém, o ponto que eu quero chegar não é o fato dele ter saído ou não do poder. O problema, assim, ao meu ver, né, que eu quero trazer aqui para vocês, eu quero interagir com vocês para que vocês deixem a opinião de vocês também. Ao meu ver, o problema nisso tudo foi o modo como foi feito. Ali, a gente tem, dentro dos nossos países, né, a gente tem ali a polícia e a corrupção, onde a polícia meio que dita o que é certo, a lei dita o que é certo, e a corrupção vai lá e acaba sofrendo sanções a partir dessas leis. Quando a gente fala sobre países, não tem o país que é a polícia, o país que é o dono da lei e o país que é ali o corrupto ali na história. Por mais que exija ali casos entre uns melhores, outros piores em questões financeiras ou alguns outros argumentos que possam ser usados, não existe um país que manda exatamente no outro, não tem isso. Ali a gente tem meio que a boa convivência, assim como você tem com o seu vizinho, desde que você não ocupe ali as coisas que são dele, não atrapalhe a vida do seu vizinho, ele não deve atrapalhar a sua, e assim todo mundo segue feliz. Agora, quando você para e começa a querer invadir um outro país, invadir o terreno do seu vizinho só porque você tem mais poder do que ele, isso pode dar a liberdade para que outros países comecem a fazer a mesma coisa. E o problema nisso tudo é que é assim que começam algumas das guerras que a gente já vimos em alguns filmes, em algumas novelas, em algumas séries ali, mas que são coisas que acontecem, que podem acontecer na vida real. E isso é o que eu venho temendo meio a tudo isso que vem acontecendo. Não é sobre o que está
acontecendo, e sim como está sendo feito. Como eu mencionei, quando eu acho que eu tenho mais poder do que você e eu posso simplesmente chegar lá e acabar com aquilo que você está fazendo simplesmente porque eu quero, porque eu sou o melhor, isso acaba dando liberdade para que outros também façam. Então, o presidente Donald Trump chegar na Venezuela e fazer o que ele achou melhor, chegar lá e derrubar o ditador, tomar conta do petróleo, tomar conta do país, como é o que está sendo feito no momento, isso dá liberdade para que outros países também o façam. Então, dá liberdade para a Rússia chegar lá na Ucrânia e falar, agora vai ser do meu jeito, dá liberdade para a China chegar numa Coreia da vida e falar, vai ser do meu jeito, tendo em vista que a China é bem maior do que a Coreia ou do que alguns outros países ali da Ásia. Então isso dá uma certa liberdade para que isso aconteça. Então você acha certo, deixa aqui no comentário, você acha certo o fato de eu ter mais poder, chegar e tomar aquilo que é seu e simplesmente falar, agora eu tô aqui e acabou? Porque é basicamente o que está acontecendo. Tem alguns outros lados, tem a parte boa que está beneficiando ali algumas pessoas da população ali da Venezuela, porém tem essa parte que a gente está vendo que é basicamente como se fosse uma nova ditadura, vamos dizer assim, tá? E não me entendam errado aqui, não tô aqui nesse vídeo para chegar e falar, vou falar qualquer besteira e vocês aceitem. Não, aqui eu quero trazer esse diálogo para que você possa entender que existe um outro lado da moeda e que isso pode se tornar um problema. Na prática, isso não deveria acontecer, mas existem sim governos autoritários que usam através de ameaças externas para implicar ali, para colocar ali o seu poder, para mostrar o seu poder, que é basicamente o que aconteceu. Estados Unidos, com mais poder do que a Venezuela, chegou lá e impôs o que eles achavam melhor. O que os Estados Unidos está fazendo não é nada por caridade, eu vou lá e vou ajudar a população da Venezuela. Não, assim como o próprio presidente Donald Trump disse que eles têm interesse sim no petróleo da Venezuela. Então existe um interesse ali através do dinheiro, vamos dizer assim, por causa dessa grande reserva de petróleo que a Venezuela tem. E o fato dos Estados Unidos ter uma influência sobre o petróleo da Venezuela significa que ele vai ter mais poder sobre a Rússia, mais poder sobre a China e mais poder do que qualquer outro país, tendo em vista que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo. Então, se você toma conta da maior reserva de petróleo, você toma conta de todos aqueles outros ali que também usufruem desse petróleo. E para você que investe ali no petróleo, que investe numa Petrobras da vida ou em alguma outra empresa que trabalha ali a partir do petróleo, né, vamos dizer assim, isso quer dizer que você pode ganhar ou perder dinheiro com isso. A tendência é que esses preços venham a cair, assim como está acontecendo. A própria cotação da Petrobras começou a cair. Então isso tem sim uma influência do que está acontecendo e como diversos outros fatores. Então isso acaba prejudicando o seu bolso no final das contas. Mas aí, se o petróleo cai, o preço dessas empresas, a cotação dessas empresas, os lucros dessas empresas também caem. Então você começa a perder dinheiro com isso. Mas se o valor do petróleo começar a subir, tiver ali uma alta, porque os Estados Unidos está fazendo uma boa gestão desse petróleo, vamos imaginar essa hipótese. Então o preço do petróleo começou a subir bastante, então essa empresa que você investe começou a ter mais lucro, começou a distribuir um dividendo melhor. O problema é que muitas pessoas esquecem que a gente usa o petróleo através de muitas outras coisas que estão fazendo parte do nosso dia a dia e a gente nem sabe. Então se o preço do petróleo subir muito, a gasolina que você usa no seu carro, na sua moto, também vai subir. Mas Guilherme, mas eu não tenho carro nem moto. Mas então você pega transporte público ou então até mesmo um Uber. Então o preço desse combustível também vai subir. Então automaticamente as empresas vão repassar esse valor para quem está pagando, que no caso é eu, você, que pegamos transporte público. Então isso vai gerar um impacto ali na sua conta. O preço dos alimentos vai subir, o preço ali da inflação, o preço não, né? No caso a inflação também vai subir. Então isso vai acabar prejudicando o seu bolso, talvez mais ainda do que o fato do petróleo cair e seus dividendos diminuírem. Então você tem que pegar e botar na balança para que você possa entender o que está acontecendo. Governos autoritários utilizam 3 coisas: medo, nacionalismo e inimigos externos. Porque quando o povo está com medo, ele não pergunta por que eu estou ficando pobre. Ele pergunta o que é que está acontecendo. Quem está me atacando? Da onde está vindo esse problema? Então a pessoa passa a mudar os seus questionamentos. Você acha que esse tipo de informação que eu estou trazendo liberta, conforta ou deixa mais problema, deixa mais dúvidas nas cabeças das pessoas? Deixa aqui no comentário para que eu possa entender a sua opinião e aproveita e deixa também a sua opinião quanto a tudo isso que vem acontecendo, sobre o fato da invasão, sobre o fato da gestão do novo petróleo e até mesmo sobre o fato do presidente da Venezuela sair do poder.
A partir de tudo que está acontecendo, nós temos 3 possíveis cenários que podem acontecer daqui em diante. São eles. Primeiro, sanções continuam. Segundo, acordos temporários surgem com os Estados Unidos. Então, novos países ou até mesmo a Venezuela vão tentar fazer acordos ali com os Estados Unidos para apaziguar a situação. Ou então 3, que é gerar mais tensão e instabilidade. Existem ali algumas coisas que acontecem no mercado e que o mercado tenta prever. Então, o mercado ele sempre antecipa algumas coisas. E se tem uma coisa que o mercado detesta, o mercado financeiro que eu estou falando, se tem uma coisa que o mercado detesta, é uma surpresa, algo que vem ali do nada, principalmente se for num impacto ruim. Então, o mercado detesta esse tipo de coisa e isso provavelmente vai gerar algo bem negativo na sua carteira de investimentos. No final das contas, isso não é uma história sobre 2 países, é uma história sobre quem vai pagar a conta no final disso tudo, porque isso não vai sair barato e provavelmente é a população ali que vai acabar pagando isso tudo. Isso aqui é uma história sobre poder, é uma história sobre dinheiro, então no final das contas sai bem caro. E se esse vídeo te fez pensar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, deixa aqui no comentário. Se você discorda de algo que eu tenha falado, também pode deixar aqui no comentário, eu estou sempre lendo todos os comentários. O que eu peço é para que vocês mantenham o respeito, tanto comigo quanto com alguns outros comentários que vocês venham a concordar ou discordar, porque aqui no canal a gente está falando com pessoas decentes, então eu entendo que todo mundo vai manter o respeito, vai expor ali a sua opinião, vai concordar ou discordar da opinião do outro, porém com bastante respeito. E se você quiser mais vídeos como esse, quiser entender um pouco mais do que está acontecendo, pede aqui nos comentários, deixa aqui especificado que eu vou analisar algumas coisas e vou continuar trazendo vídeos para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já curte, comenta e compartilha, manda para aquele seu amigo que tá comentando, postando um monte de besteira ali nas redes sociais, a favor, é contra, enfim. A pessoa não sabe nem o que é que tá acontecendo, mas tá dando a opinião ali, falando que é a favor, falando que é contra, enfim. Deixa esse vídeo lá para aquela pessoa, compartilha nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Desejo a todos ótimos investimentos e até logo. Fui!